Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro 1111 e hoje vai ser um encontro de histórias. Quero contar algumas histórias para vocês, histórias que pessoas que eu presenciei e pessoas que são daqui, na verdade, são de Brasília, né? Eu estou falando de Brasília nesse momento, e são pessoas que fazem parte de alguma forma da minha vida. E a gente vai falar sobre como muitas vezes o que a gente busca, que é dinheiro, reconhecimento, não é a chave verdadeira para a nossa felicidade. E eu vou contar umas histórias de pessoas que tinham todo o dinheiro e não tinham a plenitude, ou que tinham fama, reconhecimento, e também estavam aí desencaminhadas na vida. E quando a gente pensa nisso, a gente já pensa em religião, em igreja, aquela história, né? Eu vou contar, peraí, eu vou contar, deixa eu dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está chegando pelo Zoom, deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Lembrando, gente, que é o seguinte, o Projeto 1111, para quem me conhece através da fotografia, hoje eu estou toda rebelde, hoje eu quis fazer um cabelo cacheado, não sei se funcionou muito bem, não. Vocês vão me ver hoje com um look meio rebelde. Mas, quem me conhece pela fotografia, e está aqui por acaso, né, assistindo esse vídeo, imaginando que eu vou estar falando técnicas para fazer suas fotos, para ser um fotógrafo profissional, como eu já tenho centenas, né, sei lá, dezenas, centenas de vídeos aqui no YouTube sobre isso. O projeto 1111, ele é sobre o meu lado espiritual, a minha vertente, o caminho espiritual que eu deslanchei desde o ano passado, onde eu tive uma experiência financeira traumática, com um projeto que justamente é um caso que eu vou contar para vocês, né? E uma das histórias de hoje, e que depois que eu desapeguei desse lado, eu comecei a entender o que realmente eu estava buscando. E esse processo fez com que eu gerasse esse projeto 1111, onde eu vou trazer a inspiração espiritual, o lado espiritual, a nossa conexão com Deus, mesmo se você não tem nenhuma crença, mesmo se você, como eu, não tem nenhuma religião, não segue nenhuma igreja, não tem nenhum dogma, nunca tinha tido nenhuma experiência realmente intensa, né, dentro da religião. Então, é para isso que a gente vai abordar esse projeto. Opa, bati no microfone aqui. É para isso, esse projeto é sobre isso, e hoje, em especial, Adriana, seja bem-vinda. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre essas histórias que senti no meu coração compartilhar com vocês, e acho que pode inspirar aí muita gente que, como eu, estava numa busca por algo, achando que era aquilo que ia trazer essa felicidade, e que, na verdade, não era. E eu me peguei essa semana pensando muito nisso, pensando como a minha vida hoje é plena, absoluta, de uma felicidade, uma luz que eu não sei explicar, mas eu sei de onde vem. E que hoje eu tenho exatamente o que eu tinha um ano antes, e eu não tinha esse sentimento. Eu não tinha, nada mudou na minha vida, se você parar a pensar, eu continuo com o mesmo estúdio, continuo morando no mesmo apartamento, claro, maravilhoso, né, numa área super nobre aqui de Brasília, cheio de cercada natureza, tenho um carro ótimo, tenho uma profissão, tenho um estúdio, tenho meus projetos, mas eu já tinha isso um ano antes. E eu era, lá no fundo, extremamente satisfeita. Eu buscava uma felicidade em coisas que eu não tinha, porque existia um vazio muito grande dentro de mim. E eu, cada vez mais, agora que eu vivi esse processo, eu tenho olhado nas pessoas. E eu quero trazer para vocês histórias que não sejam só minhas. Porque eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui falando só da minha história, porque é um negócio super egóico. Mas muitas pessoas, às vezes, estão vindo aqui porque já me conheciam, já conhecem o meu trabalho, e é legal também falar da minha história, mas eu quero compartilhar com vocês a história de duas pessoas daqui de Brasília. Uma delas, que é uma das minhas melhores amigas, talvez minha melhor amiga de infância, somos amigas desde os 14 anos de idade,
Não vou falar quantos anos para não revelar, né? Não por mim, que eu falo para todo mundo a idade que eu tenho, mas para poupá-la dessa revelação, que talvez ela não queira. E vou falar também sobre um artista que é de Brasília e que outro dia eu vi um vídeo dele falando sobre como foi essa mesma descoberta que ele tinha. E foi muito louco. É um trechinho bem pequenininho que eu quero, inclusive, começar compartilhando esse trechinho do YouTube com vocês. Bom dia, Marte. Tudo bem? Marte está aqui no YouTube. Eu vou... Será que eu consigo compartilhar e transmitir no YouTube? Eu acho que eu consigo. Tá me ouvindo bem aí, Idri? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Acho que tá, né? Eu vou começar só explicando a história e eu quero compartilhar um trechinho do vídeo que eu vi do Rodolfo Abrantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Rodolfo é vocalista do Raimundos, né, que é uma banda aqui de Brasília. E eu lembro claramente, porque o Rodolfo é de uma época, né, da minha adolescência, juventude, vamos botar juventude, que eu não lembro exatamente a idade. E Raimundo sempre foi uma banda super pauleira, né? Tipo, as músicas falavam um monte de palavrão, falava merda, ele fumava maconha pra caramba, era uma doideira. E música maravilhosa, eu sempre adorei, adoro Raimundos até hoje. Mas o que aconteceu? Por que foi tão marcante para mim? Porque na época ele estava no auge do Raimundos e simplesmente ele parou com a banda, saiu da banda. E o Digão, que hoje é o vocalista, era acho, baixista, né? Assumiu, o baterista, não sei, ele assumiu o vocal e até hoje. E foi um bafafá aqui em Brasília, porque o pessoal falava, cara, o Rodolfo se converteu a crente agora, largou a música, o cara ficou doido, virou crente, se converteu. E era uma coisa tão negativa isso para a gente na época, esse olhar, parecia que o cara tinha sido abduzido, sabe? Tinha entrado numa seita satânica, uma coisa assim. E aí aquilo ali sempre ficou na minha cabeça. E aí agora, depois esse caminhar, essa jornada espiritual que eu tenho vivido, caiu de paraquedas para mim nas minhas pesquisas do YouTube. Inclusive, o YouTube tem sido muito interessante, desde o começo, nas minhas buscas, porque eu não queria buscar dentro das igrejas, eu não queria os dogmas, né, da jornada com Deus. E aí Deus começou a usar o YouTube para mandar as mensagens para mim. Depois eu vi que isso acontece com muita gente. Então, se por acaso você estiver ali cheio de perguntas, cheio de angústias, e você abrir o YouTube e aparecer um vídeo para você, respondendo exatamente o que você estava pedindo a Deus, as suas angústias, as suas conversas com Deus, pode ter certeza que ele está usando o YouTube, porque Deus não é besta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer chegar até as pessoas e vai se comunicar na linguagem que é a sua linguagem. E eu vi muita gente falando sobre isso, eu achei genial, porque, gente, eu não estou maluca, então, né? Isso não acontece só comigo, acontece com outras pessoas, e cada vez mais tem sido preciso. Parece que ele pega o vídeo do YouTube e dubla, respondendo as coisas que eu pergunto no meu coração. É muito maluco. E aí caiu esse trechinho do vídeo que eu vou compartilhar com vocês. O Rodolfo Abrantes, nesse momento, né, que ele estava na banda e tudo, ele conta que eu vou pegar só um trechinho, só para vocês ouvirem o trechinho, mas então eu vou contar antes. Ele teve um câncer e ele fala que um dia ele estava, eu não sei exatamente aonde, e a mulher chegou para ele e falou, olha, Deus está te curando desse câncer para te provar, para te mostrar que ele, né, tem força na sua vida, que foi ele que fez isso. E pensa, o cara não tinha menor contato com Deus, ele não conhecia Jesus, não tinha nenhuma. Então, assim, nenhum entendimento, nenhuma intimidade, não tinha nada. O cara era simplesmente um cantor de banda de rock, falava um bando de palavrão, conhecido pela loucura, pelas drogas e tudo mais. E aí, Deus vem através de uma outra pessoa e faz uma cura. E ele conta um pedacinho aqui de o que aconteceu com a vida dele. E ele é louco, porque às vezes a gente olha de fora, como eu olhava, e eu tinha uma visão extremamente negativa disso. Eu entendia como se ele tivesse se lascado na vida, tivesse perdido, né? Tivesse sido abduzido pelos crentes, entrado, oh meu Deus, acabou a vida dele, largou uma mega banda que estava no auge do sucesso para poder entrar na igreja. E aí eu vou compartilhar com vocês só um trechinho, só para vocês entenderem o que ele fala, que eu acho simplesmente incrível. Deixa eu pegar aqui a aba certinha.
Calma aí, deixa eu fechar. Tenham paciência, porque é muito botão aqui para a gente fazer. Pronto, vou compartilhar o som. Eu vou abrir. Deixa eu botar só uma telinha menor. Isso. Vou botar aqui nessa tela mais ampla. Aí vocês me falam se vocês conseguem ouvir. Vou pegar só um trechinho, 5 minutinhos aqui. Eu nunca mais tive. Ok. Espero não precisar de outra. Mas, como essa, eu nunca mais Tá falando tive. da cura. Eu fico imaginando se eu tivesse uma experiência com cura como essa, com 21 anos de caminhada com o Senhor, algum entendimento sobre isso. Agora, essa experiência me é dada quando eu não tenho nenhum dia de caminhada com o Senhor. Nenhuma experiência. Então, a minha cabeça entrou em parafuso. Tipo, velho, o que é isso? Era o dia inteiro apertando debaixo do braço. O dia inteiro. Então, a graça Não, deu um pane no seu sistema. me enlouqueceu. Eu fiquei enlouquecido. Então, de repente, eu pego meu violão e começo a chorar e cara, eu só lembrava daquele texto do cego de Jericó, que eu nem sabia onde estava, eu não tinha nem como ler para ver a história. Entendi. Eu lembro do que pregaram e eu olho para minha vida, tipo, me vendo leve, me vendo vivo. Você sabe que isso aqui é uma propaganda, não sabe? Gente, Isso aqui que tá propaganda, aparecendo vocês você é uma me propaganda. desculpem, E tá? sabe o maior desafio de fazer essa propaganda? É que a gente fica tentando imaginar... Passou. Ninguém viu. Sabe, me vendo, cara, com uma chance, querendo conhecê-lo. Sabe, tipo assim, quem é esse que entrou na minha casa? Eu não tive nem tempo de abrir a janela para a fumaça do bagulho sair, eu não tive nem tempo de arrumar a casa para ele entrar, ele entrou. Sabe, ele entrou e disse que me amava e fez uma obra em mim, tipo... me escandalizou demais o amor de Cristo, sabe? Me enlouqueceu. É aquele negócio, cara. Eu me lembro que quando aquela irmã orou por mim, na administrar cura, eu lembro cada vírgula do que ela disse. Ela disse: Senhor Jesus está hoje aqui, mandando eu te dizer que Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama, que Ele está obrando na tua vida. Então, assim, o recado foi claro, é para eu saber. Tá, o que é que eu faço? Agora que você sabe, se vira. Sabe, tipo assim, o negócio é enquanto você não sabe e a partir do momento que você sabe. Porque quando eu sei, como é que eu vou viver do mesmo jeito? Eu não tenho como. Sabe, aquela passagem quando o paralítico é descido em Cafarnaum pelo telhado da casa e está todo mundo... Quem é esse que até perdoa pecado? Só Deus pode fazer isso. Jesus fala: por que vocês estão pensando no seu coração? Por que é mais fácil dizer perdoados estão todos os pecados ou levanta e anda? Para que vocês saibam. Para que vocês saibam. Que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então levanta e anda. Ou seja, com o que você vai fazer agora, com o que você sabe, aí é contigo, bro. Aí é a resposta que você dá. Né? O meu pastor Luiz Hermínio, ele sempre fala isso, né? Deus não responde pergunta, ele responde resposta, né? Então, assim, é a resposta que você dá para ele que vai te mudar de lugar ou não. Né? Naquele momento, eu, com a minha inocência, inocência não no sentido de não ter culpa, mas no sentido de, sabe, de nada inocente mesmo, sabe? De ignorância. Naquele momento, cara, na ignorância, eu andei em cima da água, entendeu? Na ignorância, eu larguei o barco na praia e fui atrás dele. Na ignorância, tipo, passou algo na minha frente que eu não enxergo mais nada, eu só fui. Né? É aquele treco. Glória a Deus que foi daquele jeito. Porque se eu faço conta demais, se eu penso demais, se eu falo, não, vou só enterrar meu pai e depois eu vou, sabe? Tipo assim, só preciso de um tempo para resolver as coisas e então eu ir, cara, eu não ia sair. Não, né? Não, você não pensa, porque é como eu falei aqui no começo, cara, até a ira das pessoas que eu recebi foi bom para mim. Te empurrou. Porque me empurrou. Exatamente. Foi tipo assim, não tem caminho de volta, cara. Você está sendo odiado lá, você não tem como voltar. Porque tipo, é um fogo queimando atrás de você. Corre, entendeu? Vai para frente, vai para frente. Vai chegar. Opa, silenciei. Depois, se tiver interesse, pesquisa esse trecho aqui para vocês assistirem inteiro. São 10 minutos. Abra mão de tudo para viver seu propósito em Deus. Mas vocês viram? Ele fala uma coisa muito legal. Ele fala, primeiro, que ele não sabia de nada. Segundo, o quanto ele foi odiado, e aí é justamente isso que eu conto para vocês, né? O quanto foi, assim, as pessoas aqui em Brasília falam, cara, eu tô louco, imagina a banda dele, imagina as pessoas, empresários, imagina todo mundo
que dependia financeiramente do que era o Raimundos na época. O pessoal devia estar soltando fogo pelas ventas, como dizia, né, no interior. E ele foi, assim, literalmente excluído, né, da galera, porque falou, cara, o cara ficou louco, o cara se converteu, virou crente, acabou com a vida dele. E tá aí, foi meio que largado. E ele conta agora isso, as pessoas, esse ódio que as pessoas tiveram, essa rejeição que ele viveu, foi o que impulsionou. E eu adoro quando ele fala que Jesus entrou na vida dele, vocês lembram desse pedacinho que ele fala, Jesus entrou na vida dele, que nem deu tempo dele abrir a janela para a fumaça do bagulho sair. Eu adoro esse pedaço. E aí, o que ele diz com relação a isso, né? O que ele fala? Ele estava ali, fumava maconha, usava droga e tudo mais, e ele fala que Jesus veio tão rápido, veio tão arrebatador na vida dele, que não deu tempo nem dele abrir a janela para a fumaça da maconha sair, assim, que ele nem pensou. De repente, ele se viu ali, e se ele tivesse pensado, raciocinado, ele não teria ido. E aí eu acho tão louco como eu tenho visto acontecer de pessoas que não têm nenhuma experiência com Deus, ou têm experiência com Deus como eu, que foi uma experiência frustrada, que me afastei de igrejas, me afastei de Deus por causa, inclusive, das igrejas. Quantas pessoas... A Adriana falou que ia assistir pelo YouTube. Gente, daqui a pouco eu vou ficar sozinha aqui pelo Zoom, vou começar a fazer só pelo YouTube. Todo mundo quer assistir por lá, que fala que é melhor. Bem-vindos aqui pelo YouTube, então. Mas, gente, é muito legal isso, porque outro dia, essa é uma das histórias, hoje é um encontro que eu quero contar algumas histórias para vocês se inspirarem, tá? E outro dia eu tive um encontro com empresários, eu até postei nos meus stories, de um grupo de empresários que eu tenho, que são pessoas que estão na mesma mentoria que eu faço do Pablo Marçal, a gente se conheceu por causa disso. E todos nós temos as empresas, os negócios, os business, e estamos conectados por esse lado espiritual, pelo propósito, né? E foi isso que nos atraiu, inclusive, pelo Pablo Marçal. E a gente estava conversando, e eu sempre me senti meio impostora. Algumas pessoas que já me acompanham, a Adriana, por exemplo, né, que me acompanha aqui desde o começo do 11/11, eu me sentia meio impostora de estar fazendo algo aqui em público, tanto que eu comecei primeiro pelo Zoom, agora que eu estou me sentindo mais segura de abrir pelo YouTube, porque até ano passado eu nunca tinha aberto a Bíblia. Eu não tinha religião nenhuma. Como eu ia falar de Deus sem que eu tivesse alguma bagagem? Eu tenho bagagem como fotógrafo. E eu não entendia. E assim como o Rodolfo fala, ele não pensou, ele simplesmente foi. E foi o que eu fiz. Eu não pensei. Ele veio na minha vida, foi desse jeito que aconteceu com o Rodolfo. Veio uma coisa assim que, tipo, aquele vazio que eu sentia, de repente desapareceu. De repente surgiu um amor dentro de mim tão inacreditável, uma paz tão inacreditável que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Em nenhum relacionamento, nenhum casamento, nem com os meus filhos, nem com a minha família. Falei, caraca, o que é isso? Que loucura. Isso na minha casa, sem frequentar a igreja, sem nada. Até que eu senti a necessidade de comprar uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia para poder estudar a palavra. Ficou no meu coração dizendo, compra a Bíblia, compra a Bíblia. Não as palavras, mas assim, eu senti uma necessidade desesperadora de comprar uma Bíblia para conhecer a fundo. E aí começou a minha jornada espiritual, e por isso eu estou aqui. E aí, nesse encontro, eu estava conversando com duas empresárias que estavam lá, que já tem uma jornada espiritual gigantesca. Uma, desde os 6 anos de idade, ela já faz trabalhos nas igrejas, faz trabalhos sociais, com jovens e tudo mais. A outra é filha de bispo. E elas estavam as duas conversando comigo, e eu falando, eu queria entender, né? Era meio como se eu fosse a caloura chegando ali no meio da universidade. Eu falei, meninas, eu me sinto muito um bebê ainda para conhecer tudo isso de Deus. É tudo muito novo para mim. E tanto, aí eu falei, eu tenho um projeto 11/11 que eu falo sobre isso, falo sobre a experiência. E aí elas falaram, não é assim que Deus pensa. Tanto que você, que acabou de ter, né, esse encontro com Deus,
já está indo atender o seu chamado e fazendo. Nós temos uma vida inteira com Deus e ainda não estamos levando a palavra dele, levando a mensagem dele. Aquilo me deu um negócio que eu falei, caramba, quantas pessoas eu tenho visto? Rodolfo é um exemplo deles. Outra, que eu vou contar para vocês, é um outro exemplo disso. Então, às vezes, a gente fica achando que a gente vai precisar de intermediários para poder ter essa presença com Deus, que a gente tem que ser sensacional, né? Tá tudo certinho, tá frequentando a igreja todo domingo, para poder viver essa experiência com Deus. E aí você vê um caso como esse, né, do Rodolfo, que é exemplo maior do que ele, que estava lá completamente desalinhado, não sabia nem quem era Jesus de verdade, e aí, pá, apareceu na vida dele. Então, provavelmente, é isso que Deus tem buscado fazer cada vez mais. E cada vez mais eu tenho presenciado. Eu não sei se meus olhos começaram a direcionar para isso, que é comum, né? É igual eu falo, quando você fica grávida, você começa a ver um bando de grávida na rua. Então é mais ou menos isso. Talvez porque eu percebi, eu tive esse olhar, eu comecei a ver isso acontecendo com muitas pessoas ao meu redor que antes eu não via. E muitas vezes, e aí entra o que eu estava falando, muitas vezes a gente fica esperando estar certinho para poder buscar Deus, ou busca Deus quando nós estamos já dentro de uma igreja, mas buscando por um problema, buscando por uma cura, buscando por não sei o quê, né, por alguma situação. Só que ali a gente está querendo Deus para resolver um problema da gente. A gente não está querendo Deus para ser o nosso estilo de vida. E nesse caso, no meu caso e no terceiro caso que eu vou contar dessa minha amiga para vocês, ninguém estava buscando. A gente tinha uma situação. Só que o que a gente queria ali, no final das contas, o que, na verdade, o que a gente queria não, o que aconteceu, na verdade, não era que a gente estava buscando uma solução em Deus. A gente estava abrindo brechas para que ele entrasse. Rodolfo, qual foi a brecha dele? Um câncer, que foi curado. Qual foi a minha brecha? Uma quebra financeira. Minha empresa quebrou no ano passado. Qual foi a brecha financeira da minha amiga? Um rompimento emocional, onde cada um teve uma brecha. E que nesse momento em que a gente enfraqueceu o nosso ego, o que nos sustentava foi enfraquecido, Deus entrou. Então é muito louco, a gente não buscou, né, oficialmente, não fomos atrás, Senhor, né, eu no ano passado não cheguei e falei, Senhor, me ajuda a ganhar dinheiro, me ajuda, não fiz isso. Eu quis ter uma paz de espírito, porque eu sentia que alguma coisa dentro de mim estava faltando. E eu já não era mais eu mesma quando aconteceu o que aconteceu no ano passado. Depois, quem quiser, eu já contei essa história em alguns vídeos aqui. E essa semana teve a terceira história, uma experiência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Alguns de vocês já sabem como que eu cheguei, né? Nesse processo. Eu estava justamente conversando com essa minha amiga, e ela é uma mega empresária, vários negócios com o governo, vários projetos, várias empresas. E uma pessoa assim, nunca dinheiro foi problema para ela, nunca beleza foi problema para ela, porque ela é maravilhosa, sempre viveu cercada de pessoas, de festa e tudo. Só que eu, como eu a conheci aos 14 anos, o que aconteceu? Eu conheci ela na intimidade. E tinha coisas nela que eu nos chocavam muito. Porque eu sempre tive uma pegada empresarial, profissional, sempre fui uma pessoa bem-sucedida na minha área, mas eu não tinha essa coisa do luxo, das viagens. Ela tem um dos imóveis dela, onde ela morava até pouco tempo atrás, era uma cobertura duplex, virada para um parque, uma reserva, sensacional, ela morava sozinha. E eu via nela uma ostentação, uma luxúria, uma coisa, e uma busca pelo material de uma forma tão intensa, porque no fundo, como eu a conhecia, nós somos amigas desde pequena, era madrinha do meu filho, uma busca, porque ela tinha um vazio emocional gigantesco. Então, ela estava o tempo inteiro buscando cuidar da aparência e buscando nos relacionamentos amorosos eu não vou nem falar o nome dela para poder, né, não estar revelando coisa demais, mas eu acho que a história dela vai
ajudar a mostrar para vocês. Ela tinha tudo que normalmente as mulheres buscam. Ela tinha um corpão, tem ainda, né, graças a Deus, um corpão, ela é mulherão, viajada, ela fala 6 línguas, várias empresas, vários imóveis, com, sabe, filho criado já, com um monte de relacionamentos. Onde ela queria, ela chamava atenção, e ela tinha esse vazio dentro dela, e ela buscava de relacionamento em relacionamento, uma necessidade enorme para suprir esse vazio. E quando ela terminou com o último relacionamento dela, porque ela sentiu que estava fazendo muito mal, e ela conseguiu, pela primeira vez na vida dela, ela, mesmo gostando da pessoa, ela saiu, isso aí já era Deus mexendo na história dela, ela abriu a brecha. Aí o que ela fez? Ela pegou e viajou, foi embora para a Europa. É bom, né? Quando você pode quando você pode curar sua dor de cotovelo indo para Toscana. É maravilhoso, né? Aí, como ela não estava fazendo nada, aproveitou e comprou uma vinícola que tinha lá e foi viver igual aquele filme O Sob o Sol de Toscana, sabe? Só que ela comprou logo a vinícola, que era da família dela, e foi viver lá, e foi circular pela Europa. E o que aconteceu nesse processo? Ela foi conhecendo Deus de uma outra forma, porque ela se libertou. Ela começou a ler uns livros, ela foi buscando, e ele foi chegando para ela na linguagem e na forma que fazia sentido para ela. E quando ela... Isso um pouco antes disso. Antes dela ir para Toscana. Ela estava lá em casa, eu chamei ela para conversar, porque eu estava muito mal emocionalmente, por causa da minha empresa, do meu projeto, não é empresa, né? Mas o meu estúdio continuou funcionando, mas o projeto que eu tinha quebrado, eu tinha investido muito. Eu tinha acumulado ali, estava acumulando uma dívida, sem que a estratégia que eu estava usando tivesse surtido efeito. Então, não era nem o dinheiro em si, era muito. Cheguei a quase, no final das contas, quase 200 mil de prejuízo, de dívida. Mas não era nem isso, era não saber qual rumo que eu ia tomar. Porque se aquele projeto, que era onde eu tinha botado toda a minha energia, tinha falhado, o que eu ia fazer naquele momento? E aí ela virou para mim. Ela, essa pessoa que eu olhava e eu via um vazio gigantesco no coração, que eu olhava e eu via uma pessoa que estava só buscando nas coisas materiais. Ela olhou para mim e falou, baby, a gente se chama de baby, né? Baby, convida Jesus para a sua vida. Cara, meu cérebro deu um bug nessa hora. Deu um bug. Eu falei, como esta pessoa, esta que eu conheço na intimidade, vira para mim e fala de Jesus? Fiquei muito louca com aquilo ali e deixei quieto. E dali começou o caminho. Depois eu recebi outros sinais de outras pessoas. E qual é o ponto dessa conversa? Nós duas tivemos jornadas paralelas. O entendimento dela, a visão dela é diferente da minha. Só que nós estávamos essa semana, ela me chamou para tomar um café, porque ela ia para Jericoacoara. Ela está em Jericoacoara agora, né? E sofrendo. Está sofrendo, coitada, lá, mandou uns vídeos para mim, um sofrimento, ou tristeza. E aí a gente estava falando, cara, que loucura que é isso. Nós estamos agora, depois de tantos anos de amizade, depois de tantas coisas que a gente já viveu, inclusive muitos conflitos, é quase como um casamento, a amizade da gente. E hoje nós estamos na mesma jornada espiritual. E hoje nós estamos plenas. Nós estamos no mesmo nível. Pela primeira vez na minha vida, eu e ela estamos no mesmo nível. Porque hoje, quando eu falo mesmo nível, é de todos os sentidos. De valores, de perspectivas. E tudo que antes parecia difícil, hoje é fácil. O que para ela era um sofrimento, que eram os relacionamentos, hoje ela está curtindo a vida sozinha, pela primeira vez na vida dela. Ela está feliz sem um relacionamento, livre, plena, está fazendo projetos sociais, está cuidando dela, está tendo tempo para os amigos, porque antes a vida dela era toda em função dos relacionamentos. Ela buscava nos relacionamentos aquele vazio. E quando Jesus veio e preencheu, lembra que eu falei no outro encontro? Daquela engrenagem, né? Está faltando aquela engrenagem. Jesus vem, encaixa, o resto começa a fluir. Então, ela conseguiu preencher aquele espaço que era a carência, a falta de amor, a falta de aceitação, e ela está plena. Nunca vi minha amiga tão bem, tão feliz. E eu que vivia
no trabalho, nos resultados profissionais, nas finanças, comecei a deixar isso de lado, isso virou uma consequência, e meus projetos nunca foram tão fortes, tão sustentados, tão plenos como hoje. Antes eu trabalhava 12, 14 horas por dia, uma coisa incessante, buscando no trabalho. Justamente, eu tenho que fazer acontecer porque eu preciso me sentir realizada profissionalmente. Só que eu já era realizada profissionalmente, mas era uma busca insana da minha cabeça. E quando veio essa engrenagem, tudo começou a fluir de uma forma tão incrível que ontem eu pensei, falei, gente, daqui a uns 10 dias, mais ou menos, vai ter um novo workshop que em outro momento da minha vida eu estaria louca, trabalhando até tarde, fazendo um monte de coisa, preparando texto. Ontem eu estava vendo um episódio do MasterChef, às 5 da tarde, que eu não tive tempo de assistir, da minha amiga, que vocês devem ter visto, né, a postagem que eu fiz das fotos dela. E estava assistindo, depois eu fui pro parque para poder fazer o meu treino funcional, voltei para casa tranquila, fui lanchar com meu filho, uma paz, e tudo funcionando. Mas não é que antes não funcionava e agora funciona. Já funcionava, mas eu estava numa busca inacreditável pelo trabalho para preencher esse vazio. Minha amiga estava numa busca inacreditável pelos relacionamentos para preencher o vazio. E, na verdade, tudo que nós tínhamos, e aí o que nós três, as 3 histórias que eu estou contando para vocês têm em comum? Realização profissional, financeira, todos os 3 já estavam, cada um no seu nível, cada um no seu momento, né, no seu nicho, já tinham uma realização profissional, já tinham uma realização financeira, mas estavam buscando cada um uma coisa. O Rodolfo buscava nas drogas, minha amiga buscava nos relacionamentos, eu buscava, vamos dizer assim, nos resultados profissionais cada vez maiores. E quando Jesus veio e tomou conta, e quando eu falo, gente, Jesus é Jesus mesmo, não é igreja, não é religião, não é nada disso. É Ele, é o Espírito dele, a presença dele, a amizade dele, o relacionamento dele, que chega e fala, deixa eu entrar aqui só um pouquinho, deixa eu sentar aqui do seu lado, só um cadiquinho, como dizia, né, pessoal, né, Adri? Só um cadiquinho, deixa eu sentar aqui com você, trocar uma prosa, para a gente, né, te explicar que você está indo ali pelo caminho um pouquinho errado esse negócio aí, deixa eu corrigir aqui, ó, aí entrou. E quando ele entra, bom, Adriana sabe, né? Adriana também está vivendo isso. Então, gente, por que eu senti essa necessidade de falar essa história hoje? Hoje eu não abri mensagem, hoje a gente não fez oração, visualização. Eu tenho sentido uma necessidade de cada encontro desse ser de uma forma, porque são tantas as formas que Deus se manifesta. E se você olhar na Bíblia, Jesus se manifestou, fez os milagres cada vez de um jeito diferente. Porque não tem uma receita pronta. Porque não tem um jeito certo dele tocar o teu coração. E eu acredito que é ele falando agora através de mim, o Espírito Santo, porque isso aqui não estava planejado falar. Ele não tem uma forma certa de tocar você. Ele vai te tocar de alguma forma. Só que você precisa abrir a brecha. E você não precisa de religião. Você não precisa de pastores, de padres, de nada. Você precisa abrir a sua brecha e esperar que aquela peça, aquele vazio seja preenchido por ele. E quando você faz isso, acontece igual o Rodolfo. Ele não dá tempo nem de você abrir a janela para a fumaça do bagulho sair. Ele só vem. E você tem que se entregar. Porque se você pensar demais, o seu racional, a sua mente controladora, a sua mente que está ali já te segurando naquela condição que você vive, ela vai frear, porque aquilo é tudo muito novo. E ela não vai entender que aquilo ali é para o seu bem. O que ela vai fazer? Ela vai puxar o teu freio de mão. Ela vai fazer com que você pense, como muitas vezes a gente pensava antes. Ah, não, virou crente, foi convertido, coitado dele. Então, o caminho é simples, mas ele não é fácil. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a brecha, entender que o vazio que você tem, nada material
vai preencher nada material. Nada material. Porque das pessoas que eu convivo, a pessoa com mais posses, mais coisas que todas as mulheres almejam, né? A pessoa que mais tinha tudo isso era essa minha amiga e ela tinha um vazio gigantesco no coração. E eu nunca vi ela tão plena quanto ela está hoje. Do mesmo jeito que ela era antes, com as mesmas coisas que ela tinha antes. Só que hoje ela é feliz e ela não era. Eu tenho as mesmas coisas que eu tinha antes e hoje eu sou plena e feliz e eu não era. Então, não é isso que vai segurar você. Então, às vezes, a gente está aí com dificuldades financeiras, com dificuldades nos relacionamentos, com problemas em casa. Isso é a sua situação atual. Não é isso, não é buscar uma resolução para isso que vai te trazer essa paz. É buscar primeiro abrir a brecha para trazer Deus, né? Jesus, Espírito Santo, o termo que você quiser, que for mais confortável para você. Eu busquei Jesus por causa da personificação, quase que não, da personificação dele. É mais fácil você falar com Jesus, ele foi carne e osso, né? Então você se sente mais perto. Mas quando você fala com ele, todo o resto começa a se dissolver. Então, para de buscar a solução em outras coisas, porque a forma que ele vai atuar na sua vida não é igual que ele atuou na minha, atuou no Rodolfo, atuou na Adriana, que está aqui comigo, atuou na Andréia. Falei a palavra, falei o nome, não importa, ninguém ouviu, falei o nome da minha amiga. E cada um vai ser de um jeito. O lance, a única fórmula que eu vejo nisso tudo é, primeiro, você tem que ter uma brecha. Você tem que abrir uma brecha. Segundo, você tem que estar, assim, pronta para ele, sem intermediários. E terceiro, você tem que se entregar sem pensar, sem racionalizar. E quando você faz isso, ele faz o resto. Então, se você está aí hoje assistindo essa mensagem, eu não sei quando você está assistindo essa mensagem, você está aí lutando contra uma situação, pare de lutar. Abre a brecha. Deixa ele entrar. Procura por ele, procura mesmo, tipo, Jesus, vem aqui preencher meu coração, vem aqui preencher esse vazio, eu não estou dando conta. É só isso que você precisa falar. Fala várias vezes para convencer a sua mente. Fala todos os dias de manhã. Só isso. E se entrega, porque ele vai cuidar do resto. Ele vai cuidar do resto. É isso. É isso. Eu só tinha isso para falar para vocês hoje. Adri, quer falar? Lindo. Quer falar, Adri? Só para a gente encerrar. A Adriana, que é o nosso anjo da guarda. Deixa ela aparecer aqui para eu tomar uma água, parar de chorar. Nada, é só agradecer mesmo. E você falou tudo. Abrir a brecha. Que a gente possa abrir a brecha para ele. E fechar as brechas de outras coisas que não vão nos fazer feliz, que vão nos desconectar a ele. Então, é abrir a brecha para ele. E a partir do momento que a gente abre a brecha para ele, a gente percebe que a gente não precisa mais pedir. A gente só precisa acessar o amor dele, porque ele sabe tudo que a gente precisa. E tudo que a gente precisa está aí. A gente só precisa acessar e passar para o próximo nível, né? E a gente só vai acessar através dessas experiências, seja esses desafios dolorosos, né, de diversas ordens. Então, a gente só consegue acessar, a gente só consegue passar para o próximo nível, né, através da experiência. Então, que a gente possa abrir o nosso coração, brechas para Jesus, para Deus entrar e fazer morada, e fechar a brecha para outras coisas que não vai fazer, que vão fazer com que a gente se distancie dele. Então, blindar, né? E é isso aí. É blindar, né, Dri? É deixar ele entrar e depois fazer uma blindagem. Mesmo. Essa blindagem é essencial, que é a manutenção, né? É a manutenção do relacionamento. Manutenção. E eu acredito que às vezes as pessoas falam, nossa, mas então não vai existir problemas, não vão ter desafios, sim, terão tudo isso. E que bom que isso faz parte do nosso crescimento.
mas a gente vai perceber que se tudo isso é tão pequeno diante, né, da grandiosidade de tantas coisas tantos planos, tantos projetos que ele tem para a gente. Então, quando a gente começa a abrir essa brecha para Deus, para Jesus, a gente percebe que, nossa, é sobrenatural que acontece. Eu falo sempre, hoje, agora, você conversando, eu fiquei pensando, refletindo, que eu sempre te chamo, né? Nossa, eu nem dei bom dia, né? Bom dia. Ah, não deu tempo. Hoje a história precisava ser falar. Bom dia. Entra, desce, sobe, sobe, desce, tá uma loucura. E aí, hoje eu pensei, agora, nesse momento, você falando, e eu falei, nossa, André, eu sempre a chamo de a minha iluminadora de mentes, coração, alma. Agora, desse projeto, é mente, coração, alma e espírito. Porque quando a gente acessa o que a gente está acessando é o espiritual. Então, que todos nós, que todo mundo, né? Todas as pessoas que estão aqui, que vão ver, possa acessar esse espiritual, que é algo lindo que Deus tem planejado e colocado no nosso coração. Eu falo que esse projeto ele não nos pertence. Exatamente. Você falou tudo, ele não nos pertence. Ele é um canal para essas coisas chegarem, né? A mais pessoas. É como, Dri, às vezes eu fico falando, é como se a gente tivesse um bilhete de loteria, que a gente tivesse ganhado, e que a gente pudesse repartir com as pessoas e a gente não repartisse. Como que pode, né? Como que pode tudo a gente guardar isso para a gente? Então, para mim, tem esse objetivo, né? A gente descobriu uma caixinha de joia ali que está brotando, coisa a gente está, ó, gente, vai lá que tem um pouquinho, vai lá que tem uma mina de ouro ali, você pode pegar também, se você quiser. Se você estiver disposto, né, a fazer, entrar, fazer uma caminhada, fazer um negócio, mas tá ali. Aí a gente está contando, é como se tivesse um mapa de tesouro que a gente está abrindo, né, esses projetos. Que lindo, querido. E a gente tem mais que dividir, né? Porque não é nada nosso, tudo é emprestado, tudo é do Pai, né? Nada é nosso. Então a gente tem mais que dividir, né? E transmitir, e contagiar as pessoas, né? Eu acho que quando a gente começa a ter esse olhar, nossa, a gente vai acessando memórias, situações que aconteceu comigo essa semana, ontem, né? Eu acessei uma memória, eu falei, olha isso, como eu me permiti que alguém controlasse o meu emocional por tanto tempo, né? Mas eu acho que tudo isso fez parte que eu estivesse aqui, enfim. Mas aí você começa a falar, meu Deus, não, estava errado. Não era ninguém que tinha que... Eu abri brechas para outras pessoas e não para Deus, para Jesus tomar conta desse meu emocional. Eu falei, nossa, mas eu agradeci muito. E que lindo que maravilhoso que é todo esse caminho, todo esse projeto, essa consciência de Deus, de Jesus em nossas vidas. E aí você fala, meu Deus, ok, tá tudo bem, né? Eu conversei, dialoguei ali para resolver a situação, né? Para não deixar ela se estender. E assim, ela não se estende mais, foi algo do passado, mas eu acessei essa memória, eu falei, quanto tempo me abafaram, mas é isso que o inimigo às vezes faz, né? Às vezes ele te abafa, porque ele sabe, né, que você tem um potencial e aí ele te dá uma abafadinha. E por diversas situações, mas enfim, Deus é lindo, maravilhoso, que no tempo dele as coisas acontecem. É bem quando a pessoa está pronta, né? As coisas vão aparecendo, Deus vai conduzindo. E daí, quando a gente abre, a pessoa está pronta, não. Quando a gente abre aquela brecha, né? A gente abre aquela brecha mesmo, não tem que estar pronto, né, Dri? Não tem que estar pronto. Pelo contrário, ele adora fazer isso. Pegar a gente todo lascado e chegar. E ele vai lá e resolve. E aí a gente percebe que o nosso pensar, nosso falar, nosso olhar, nosso caminhar, tudo é conduzido por ele. E quando a gente olha para uma pessoa que a gente muitas vezes não tem tanta simpatia, uma situação, quando você se pergunta, Jesus, se você estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? As coisas vão se tornando, né? Vai se tornando mais leve, mais fácil, mais fácil de se resolver, né? A gente começa a encarar com outro olhar. Eu estou vivendo algo assim que
nem, olha, acho que meus olhos físicos jamais iam imaginar o que eu estou vivendo, assim, a maturidade emocional que eu estou adquirindo diante de todo esse trabalho, esse projeto, tudo que eu participo. É muito sobre... Aí eu descobri que eu sou extremamente criativa, quanta criatividade eu tenho que até falar assim, peraí, calma, deixa eu anotar tudo, aí eu gravo, eu falo, porque a gente começa a acessar e aí, né, agora é alinhar tudo isso, porque você começa a perceber que você é capaz de fazer tantas coisas, de ir aonde você quiser, de realizar o que você quiser, porque não é por você, não é para você, é por Ele, né? É por Jesus, é por Deus, é porque você acredita. Então, você começa a perceber que, nossa, o meu caminho, o meu existir, só estou emprestando aqui, né? Tudo, porque é ele que comanda, e ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Basta a gente acessar. Abrindo essa janela, essa sacada, essa porta, abrindo tudo. Abrindo tudo. Ô, gente, inclusive, esse anjo aqui, que é a Adriana, eu vou deixar depois o link do perfil dela no Instagram, além do meu também no Instagram, quem quiser conhecer, a gente está aqui no YouTube, né? Mas quem quiser conhecer, ela tem uma abordagem linda num projeto chamado Tudo Começa Assim, onde ela coloca pílulas de motivação da palavra de Deus. É linda, super poética, super fofo, igual ela, né? Quase um anjo. Eu falo que a Adriana é nosso anjo, porque eu chego falando desse jeito, largada, não sei o quê, meio durona, e aí ela vem toda maravilhosa e fala aquelas coisas. Eu vejo até as pétalas, assim, flutuando, e tudo que ela fala, assim. Então, se você se identifica, né, não se identifica comigo, se identifica mais com esse lado, não deixe de olhar. E se você é mais durona, você conhece o meu perfil, se você quer uma coisa mais doce, conhece o dela, para você ver como Deus não opera sempre da mesma forma. Ele leva a mesma mensagem com roupagens diferentes, com estilos diferentes, para que uma delas faça sentido para você. Então, e é mais legal, né, Adri? Que a gente, apesar de ter esses perfis tão diferentes, como a gente se conectou, né? Como as coisas foram acontecendo e costurando da gente estar junto. Verdade. Que lindo. Gente, eu queria encerrar nosso encontro de hoje. Hoje não vamos fazer visualização, nem oração. Hoje foram testemunhos, foram exemplos, histórias, para exemplificar aí, para você que talvez esteja buscando algo que você talvez nem saiba o que você está buscando, ou se você está enfrentando uma situação na sua vida que você acha que as respostas estão nas questões financeiras, na aparência, na profissão, no sucesso. Eu mostrei algumas histórias aqui, bem pessoais, bem de pessoas relativamente próximas, que mostram justamente o oposto disso. Então, não acho que com você vai ser diferente. Eu acho que com você, quando você tiver dinheiro, você vai estar feliz. Quando você tiver o corpo perfeito escultural, você vai estar feliz. Quando você tiver sucesso, você vai estar feliz. Quando você tiver uma carreira promissora e reconhecida, você vai estar feliz. Porque eu mostrei para vocês hoje que não é isso, né? Então, procura, vai atrás, faz aquele bate-papo, né? Por exemplo, Jesus, deixa eu dar um papo cabeça aqui contigo, me ajuda aqui, vamos resolver essa treta. Claro que você não vai chegar assim no começo, porque talvez você não tenha, né, sinta tanta intimidade, mas aos poucos você vai chegar, aos poucos você vai conversar com ele da sua forma, do seu jeito, ou fofinho, lindo, cheio de pétalas de florzinhas como a Adriana, ou do meu jeito que eu chego falando mais rasgado. Não importa, ele vai te ouvir. E você pode ter certeza que quando essa engrenagem entrar no teu coração, ó, mas começa a funcionar, que é uma loucura, fica tudo lubrificado, tudo funcionando, todas as áreas da sua vida começam a andar. E o que era problema para você antes, começa a você falar, onde que tem problema? Nem sei onde tem. E tudo que estava defeituoso antes começa a ser consertado. Então, vai na fé, vai na fé. Eu acho que a gente, no nosso encontro de sexta-feira, a gente tem quarta sexta-feira, a gente vai usar esse encontro de sexta para as pessoas que queiram, de repente, conversar um pouco mais, para a gente fazer algo um pouco mais intimista. Sinto que esse assunto das histórias, das respostas,
é algo que a gente precisa trocar, mas então, se você tem vontade de estar aqui, na sexta-feira a gente tem tem um link do Zoom, você pode participar pelo Zoom, conversar um pouquinho, trocar um pouquinho da sua experiência, do que você está sentindo dificuldade, de qual que é a sua necessidade. Espero que você esteja vendo esse vídeo no mês de setembro de 2023, porque esse YouTube, né, às vezes a gente vê um vídeo 10 anos depois. Se for 10 anos depois, provavelmente eu não vou estar aqui esperando você. Mas, se você estiver aqui nesse mês de setembro, estiver assistindo esse vídeo essa semana, vem participar com a gente, vem bater um papo com a gente na sexta-feira, às 11h11 aqui, pelo Zoom. O link está aqui embaixo, já vou deixar aqui para vocês poderem participar. Dri, querida, obrigada. A sua presença é sempre linda. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Obrigada. Senhor, por essas histórias incríveis de vida, por essas transformações, por essa mensagem que o Senhor permitiu que eu levasse para as pessoas, que elas vão poder assim, tocar. Se a gente tocar a vida de uma pessoa com essa história que a gente contou aqui, já está maravilhoso. É uma menos sofrendo nesse mundo aí, porque não tinha se encontrado, não tinha encontrado a peça certa. Obrigada, gente. Beijo, Dri. Beijo para todos. A gente se vê sexta-feira, às 11h.